Câmara para modificação na legislação da lei do Conselho de Transporte, tornando deliberativo. E melhor que esse, já tem uma lei lá tramitando, inclusive, que transforma todos os conselhos em deliberativos. Não precisa ficar nessa. Mas vamos voltar aqui a reforma. E talvez lei orgânica, viu? Sim, E talvez lei orgânica. Precisamos alterar a lei principalmente. E talvez lei orgânica. Secretário, tem outra pergunta. Depois do contrato, nós sabemos que tiveram diversas leis supervenientes relativas à área de transporte. Se a Secretaria tem acesso a essas leis, como nós temos ciência de um projeto de lei que alterou a idade máxima que o ônibus pode circular. Se tem todas as leis que condizem ao transporte na cidade, se pode mandar uma cópia para o movimento. A lei do motorista cobra. É um emaranhado. Essa área aí é um negócio de louco. Todo dia surge um negócio novo. Não sei por que interesse. Não sei por que interesse. Não sei por que interesse. Mas todo dia surge um negócio novo. Lei orgânica, só lei orgânica. Do tempo que eu fui vereador para cá, o que eu já vi, que eu tenho guardado, o regimento e a lei, enfim, na época que eu era vereador, eu já tenho 20 e tantos anos que eu larguei, que eu deixei, eu fui vereador até 96, não? 96? Não, 96. Na época que todo mundo aqui estava nascendo. 96, 96. Bebeto foi vereador comigo. 96, exatamente. Aí, uma vez eu olhando a lei sobre essa área de transporte, não, isso aqui mudou, isso aqui mudou, isso aqui mudou. Aí eu comecei a colar na lei orgânica que eu tenho, e aí já está dessa grossura, já. Tanto colar a lei em cima ali, ó, em cima. Não sei por que, tanta mudança. Então, só a Procuradoria Jurídica para fazer essa pesquisa, e que não é brincadeira. Não existe um caderno da legislação Sobre a idade válida dos em ônibus, Ilhéus? você perguntou? Não, geral, só pela legislação. Geral em relação ao transporte, Não tem- porque a gente não tem tem que saber o compilação. que alterou o contrato em relação à lei, né? Porque foi A própria Câmara superveniente. não tem. Não Não tem existe o compilação, caderno da nem a legislação válida em Ilhéus, o caderno da legislação em vigor? Não Do tem município compilação. ilhense? Não tem compilação? Não tem compilação. É evidente que se você requisitar a Procuradoria Geral, ela vai fazer uma pesquisa sobre o assunto. Tá? Mas compilação não Tem existe. nada já pronto. Compilação não existe. Agora a Câmara tem que ter, né? Mas não está compilada. Ela está em legislação. São legislações esparsas, né? Que você vai ter que fazer a compilação. Às vezes vira nos livros, para poder ver. Então ninguém sabe a legislação vigente, na verdade. Essa é a verdade, né? Não é que ninguém sabe. Eu estou dizendo que não tem compilação. Tá certo? Se você quiser as leis, você vai. A Procuradoria vai pesquisar e vai dar as leis. Agora, não existe uma compilação. A compilação seria o quê? As leis separadas por matéria. Secretário, uma dúvida assim. O senhor falou que sobre a questão da licitação, né? Para poder fazer auditoria de tudo, certo? Uma dúvida. O executivo ele só vai pensar a questão da redução da tarifa depois da conclusão dessa auditoria, certo? Eu não posso responder isso. Porque você falou, você fez uma pergunta afirmativa. Pergunta afirmativa não dá. Não, Deixa eu reformular a pergunta. Indefiro. Como é assim? Indefiro, pergunta. Beleza, vou Isso é reformular. estratégia de advogado. Pergunta afirmativamente. Você estuda direito, né? Tô querendo. Está caminhando. Então eu vou reformular a pergunta, certo? Beleza. O posicionamento do executivo em relação à redução ou não da tarifa, ou qualquer posicionamento, só vai ocorrer depois da auditoria, ou possa ser que aconteça antes da auditoria? Só depois da auditoria, já foi dito aqui por diversas vezes, que não tem como se fazer. Então, no caso, o prazo seria mais ou menos um mês, se caso não tiver licitação, aquela licitação que você falou, né, dispensa a licitação, mas se caso houver necessidade da licitação, vai ser um prazo maior. Mais ou menos. Eu já falei isso olhando para a Câmara. Só para reafirmar. Mas eu já falei olhando para a Câmara, pelo amor de Deus. Para ficar mais claro. Só puxar essa. Após essa auditoria, vai ter ocorrência de audiência pública
na Câmara de Vereadores para expor esses dados, expor o que é que foi analisado, expor os resultados à população, Sim, porque eu sim. acho que seria importante. Claro, o prefeito se comprometeu a isso. A tudo isso. O prefeito se comprometeu, que foi o pedido de você naquela reunião, certo? Que disse, hoje não pode, porque você não vai debater ou nada. Você dá até publicidade é o resultado que dado, né? E agora, depois desse resultado, sim, esse for o resultado, vai se colocar para toda a sociedade. Nessa auditoria vai se analisar os dados do último ano, se eu não me engano, dos balanços dos últimos anos, do último ano da empresa. Eu queria saber se nessa auditoria também vai ser avaliado a questão dos últimos aumentos que teve, para ver se esses aumentos foram excessivos, abusivos ou não. Porque todo aumento que ocorre em ajuste de tarifa é baseado em algum estudo, em uma planilha de gastos, em uma planilha de custos. Então, se esses aumentos foram abusivos, a prefeitura terá um comportamento de ressarcir a população e compensar esses anos que as empresas fez um aumento abusivo, reduzindo a tarifa por um período de tempo determinado, ou fazendo alguma outra atividade, como por exemplo um domingo e meia, ou alguma outra forma para compensar a população por esses aumentos abusivos, por algum equívoco das últimas gestões? Maurício Oliveira, vamos ter bom senso. Não. Se for entrar num assunto desse para trás, a gente vai passar aqui 6 meses e não chega a resultado nenhum. A verdade é essa. Que se for pegar a planilha anterior, onde a gente não tem dados, certo? Você pesquisar quanto custou um pneu em 2010, 2011, o óleo diesel. E a Branca CPI. Olha, olha, tá certo? Aí o objetivo acaba sendo frustrado. Não. Eu acho que, tá certo, que não é prudente. Essa auditoria que a gente contratou não dá. Essa não dá. Certo? Essa tem que ser o atual mesmo. É a atual planilha, é o pedido de aumento que eles pleitearam, tá certo? É a planilha atual, para ver se ela cabe ou não, ou se tem que diminuir. Isso tem que ser feito. E auditoria no contrato como um todo, para ver as falhas. Certo? Eu acho que é por aí. Coisa para trás, pode de repente no futuro, né, alguém ingressar com uma ação na justiça pedindo que isso seja feito, nada impede. Nada impede no futuro. Agora, se botar isso hoje aí, vai atrasar muito. Eu gostaria até, inclusive, só pontuando aqui com relação à audiência pública, que tinha levantado a mão. Na verdade, tem incomodado a sociedade pelos meus diálogos, junto ao movimento Rio Milhão, junto a outras pessoas. Na verdade, as audiências públicas, as poucas que aconteceram aqui no município, elas acontecerem apenas para legitimar o que já foi discutido pelo Executivo. Então fica aqui a proposta do Movimento Reúne Ilhéus para que venha a ser construída a audiência pública, o seu conteúdo venha a ser construído junto com a sociedade. É dessa forma que entendemos que o governo se torna participativo e não apenas convocando a sociedade. Diga-se de passagem, tem um péssimo exemplo, que é o da Conferência das Cidades, que teve publicidade por 40, sendo bastante otimista, por 48 horas. Eu tomei conhecimento através do Face do Marco Lessa, onde teve a publicidade da Conferência das Cidades, entendeu? Então, acredito que não seja o papel do governo, a falta de transparência. O prefeito tem dito quer agir de forma transparente com a sociedade, e fica aqui, na verdade, a nossa proposição de existir essa construção junto com todos nós. Mas ela foi publicada no Diário Oficial. Ela foi publicada no Diário Não foi Oficial. mal divulgada. Foi convocação lá. Ela foi pessimamente divulgada. Não foi mal, não, foi pessimamente. Senhor secretário, nós sabemos que além dessa pauta dos R$2 a gente tem outras pautas ligadas assim ao setor de transporte. Uma delas é o cartão de transporte, que creio eu, não entendo essa área, que não necessita de um estudo específico para que ele esteja atuando. Então, qual a posição que vocês fazem parte do governo tem sobre o cartão de transporte que seja imediato? Isso, olha, não pensem que nós estamos inertes nessa área, não. Nós já temos feito contatos com as empresas, nós já estamos independentes muito antes desse movimento. Quando veio o movimento, até a gente parou um pouco. Olha, vamos ver o resultado, porque de repente faz uma coisa só. E podem surgir outras possibilidades e você dá uma organizada geral. Mas a gente já está em andamento com
a exigência de colocação de GPS nos ônibus. Todos os ônibus com GPS. Colocando aonde você possa, num bichinho desse, como o nome disso? Smartphone, celular. O smartphone. Você saber onde é que está seu ônibus. Você digitar ali e ver que seu ônibus está indo em tal local, está chegando dentro de 10 minutos ou 15 minutos. Isso nós já tivemos um contato com 2 empresas que trabalham nessa área de software. Já apresentamos essas empresas às empresas de transporte. Uma delas resistiu, uma aceitou de imediato, a outra resistiu, mas a gente impôs. Eles já estão fechando o contrato para quem tenha isso. Você está igual a Record de TV. Qual é o prazo? Eu disse, calma, vamos ver. É o mais rápido possível. É o mais rápido possível. Eu acabei de dizer que a gente puxou o freio de mão, a gente não exigiu mais. Por quê? Porque pode fazer uma coisa de uma vez só. Certo? Mas seria para agora. Seria para agora. Esse agora está bem subjetivo. Não, agora, agosto. Seria agora, em agosto. Mas é inovação. Agosto mesmo, não de Deus. Mas nós não estamos mais hoje. Hoje a gente está esperando o resultado da auditoria para fazer de uma vez só. Por quê? Porque outros melhorias poderão aparecer. Então vamos seguir. Vamos seguir. Renovação de frota. Renovação de frota. Também nós estamos exigindo a renovação de frota. Porcentagem. Renovação de frota. Renovação de frota. E o estudo desse cartão de transbordo. O estudo desse cartão de transbordo. Porque o cartão de transbordo não tem bilhete único logo. Hein? Um bilhete único da 2 horas. Isso tem que ser um estudo. Isso tem que ser um estudo. Por quê? Porque o cartão de transbordo, ele também impacta os custos. E tem que ter cuidado para evitar que esse custo não venha onerar demais. A gente não pode simplesmente dizer vai fazer e depois isso cair para a tarifa. Certo? Porque não pensem. Aí é o contrato. O lucro é o contrato. Tá bem, o lucro está no contrato. Não pode chegar agora e dizer você vai diminuir o seu lucro. Eu vou diminuir seu salário, você aceita ou não vai aceitar? Certo? Então não é assim, é um contrato que existe. A gente tem que respeitar os contratos. Então, qualquer coisa que se mexa no sistema, você tem um impacto nos custos. Então tem que ter cuidado para não onerar. Agora, é uma meta sim, é uma meta. Do mesmo jeito que em 2004, quando nós saímos do governo anterior, 2004 não, quando unificou a tarifa do interior. Quem lembra o ano que unificou a tarifa do interior? Foi mais ou menos ano 2001. 2001. Tinha localidade que em 2001 custava R$4. Tinha localidade que custava R$4. Aquela região ali de Areia Branca, Sapucaíra, já perto de Sapucaíra, era R$4. E na época que unificou, ficou para 1. Ou seja, o equivalente hoje a R$10. Multiplicar 2,40 por 4, mais ou menos R$10. Certo? Nós unificamos. Na era 60 centavos e subiu para 1 e lá baixou. Exatamente. O equilíbrio é a média. Que é isso? E promessa veio o terminal de transbordo. Mas não tem, não pode ser diferente. Não podia ser diferente. Sociedade, vamos aumentar o seu, vamos abaixar o de lá e prometemos o terminal de transbordo onde você não vai precisar pagar para pegar outra condução. Negativo, você está enganado. Esse aumento ele foi feito uma nova planilha com a quilometragem, certo? E foi estabelecido um novo IPK. Aí se chegou a R$1. A população não reclamou. Não teve nenhuma reclamação. Como na passada também, esse 2,40 que vocês subiram, certo? Você estava na equipe do governo aí de Newton. Ninguém reclamou. Nossa, Ele estava na equipe que estava protestando. Ele invadiu. Teve reclamação e ocupação da prefeitura. Inclusive, Inclusive,
São Paulo ele vai entregar essa equipe no prefeito. Existe uma ação civil pública movida em junho do ano passado que teve 4.000 assinaturas de estudantes e população ilhéense, que era justamente essa pauta que a gente está debatendo com vocês hoje. A pauta era essa, o contrato, só que na época a gente não tinha acesso ao contrato. E existia essa especulação que essas empresas tinham 30 anos de concessão. A gente não tinha, a gente veio na Câmara. Então houve um ganho, você tem que reconhecer que houve um ganho. Ano passado, não, com certeza, porque a gestão era do contrato era de vocês. Então acho que o contrato estava com vocês. O contrato estava com a gente? Existia que fazer uma especulação que o pessoal fez. Não é minha, esses contratos é Acho que talvez por as questões de vocês terem um conhecimento maior no contrato. Ou eles não têm um conhecimento. Na verdade não teve um avanço. Só uma sugestão. Entregou pouco. Foi feito óbvio. Não vamos entrar nessa parte de mérito, que eu sei que ninguém acusa Mas tranquilo, mas diga aí. Inclusive o promotor enviou para a prefeitura, para o projeto, que eu tive acesso à documentação, ele enviou a solicitação do decreto, de acesso aos documentos para a prefeitura, e a Procuradoria depois enviou um ofício do Ministério Público solicitando de que se tratava aquela investigação. Aí o Ministério Público informou você da prefeitura que existia esse processo de investigação, e está até comigo esse documento. Agora o que o Isaac falou da auditoria, tem que ter cautela mesmo, porque e dar a questão da ampla defesa é importante, porque depois, se não fizer bem feito e tomar a decisão lá na frente, as empresas depois vão acionar o município, quem vai pagar somos todos nós. Então é importante que a gente tome essas cautelas. Mário levantou a mão, depois eu, depois Léo. Quem é o primeiro aí? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rui Penalva, eu sou filho da cidade aqui, tenho 27 anos. Eu venho pesquisando em todas as cidades do país como é que está funcionando o transporte, quanto é que está. Aí o senhor que é especialista na área, não especialista, trabalha na área, entende dessa área, eu queria que o senhor me explicasse como é que funciona que outras cidades maiores, que fazem um percurso maior, conseguem uma passagem mais barata que a gente, e a gente com uma cidade desse tamanho tem uma passagem tão cara, assim, baseado no país todo. O sistema de transbordo já funciona em São Paulo a R$3, o senhor pode pegar 4 ônibus com R$3. E corre Ilhéus, Itabuna, Canaveiras, até chegar a 250 quilômetros. Como é que funciona isso lá? Eles têm um prejuízo lá? Ou eles não sabem analisar os Fácil de responder. Aliás, esse assunto eu já respondi, é porque você não participou de outras reuniões. Essa é a primeira que você está participando, né? Mas, em respeito, eu poderia dizer, não, eu já expliquei isso várias vezes e não respondi. Mas, em respeito, certo, eu vou de novo responder. Você não pode comparar um município com outro, só porque ele tem o mesmo tamanho. Ou maior, ou 10 vezes maior, ou não pode. É menor. Por quê? Porque a tarifa, ela, no fim, ela é calculada, baseada no índice, que é uma conta lá maluca, mas é a planilha, é o legal, todo mundo faz isso. A prefeitura, inclusive, teve o cuidado, na época, de contratar o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, certo? Que é também uma entidade altamente capacitada e idônea, né? E que formatou a planilha que custa aqui para Ilhéus, na época. No fim, você determina um índice que se chama IPK, que quer dizer Índice de Passageiros por Quilômetro. Eu já expliquei isso em outras reuniões. Por quê? O que vale, no fim, para você determinar a tarifa, é a quantidade de passageiros que são transportados e o quilômetro rodado. Então você pode, como leigo, porque São Paulo ou Aracaju, ou seja, que cidade for, ela tem distâncias maiores a ser percorridas e a tarifa é menor. Ela pode ser menor, sim. Por quê? Porque tem muito mais passageiro rodando. Como Ilhéus é uma cidade que tem um interior grande, certo? Nós temos 40 localidades no interior, né? Não são todas atendidas 100%, acredito. Cabeça assim eu não sei. Mas são 40 localidades no interior. Você tem muito percurso, você tem muito quilômetro rodado. E aí eu comparo muito fácil com a Itabuna. Usei até um termo aqui, o ovinho cheio. Itabuna é muito fácil. Cidadezinha com 200 mil habitantes, mesmo tamanho de Ilhéus, mas não tem interior. Todos os 200 mil habitantes, ou os 100 mil que diariamente utilizam o sistema, eles estão ali pertinho, rodando pouco e muito passageiro. O interior mais longe lá é Ferrado, fica a 5 quilômetros.
no asfalto. Aqui a gente tem distância de 40 km, de 35 km, 40 no chão. Né? Condições de então, estrada, né? Condições de estrada, então tudo isso na composição de estrada não é responsabilidade da prefeitura? Essa condição de estrada não é responsabilidade da prefeitura? Mas a gente está falando aqui abertamente, com franqueza, certo? A gente não tem como hoje asfaltar todas. Se tivesse, a gente não faria? Claro que faria, era muito bom que a gente asfaltasse, mas não tem condições de asfaltar, cadê o dinheiro para asfaltar? Né? Então não tem coisa, está chovendo muito. Ninguém para um minuto para consertar as estradas. A gente está procurando consertar as estradas, mas não dá trégua aí, 60 dias de chuva direto. Pega a internet aí que você vai ver quantos dias mais tem de chuva pela frente. Os buracos na cidade, pensa que eu estou sorrindo com os buracos? Claro que não, eu estou chorando. Mas não tem como fazer. Se não estiar, não tem como fazer. A gente já tem empresa contratada, tem tudo, mas não pode botar o asfalto. Se botar o asfalto, ele sai do outro dia. Tem que ter um período aí, dar uma trégua aí de pelo menos uns 15 dias. Já que a gente mudou o foco, né? São Pedro tem que dar uma trégua aí de uns 15 dias para a gente poder cuidar desse assunto. Né? Mas então, companheiro Penal, não dá para comparar uma cidade com outra, certo? Não dá para comparar, por isso, porque você depende do número de passageiros transportados e do quilômetro rodado. Se lá tem muito quilômetro rodado, como você está dizendo, mas também tem muito passageiro, certo? Mas também tem muito passageiro, então o índice acaba sendo um índice alto. Agora, e possibilita uma tarifa mais baixa. Secretário, a nossa primeira reunião que tivemos com o senhor prefeito, ele veio mostrar para a gente a planilha e veio falar do PIB da cidade, mostrou o PIB das cidades, né, acima de Ilhéus, né, e falando também sobre a questão do que a cidade está ingovernável, deu lá os números, que a cidade está ingovernável. No tocante à falta do fiscal do transporte, né, a falta do fiscal do transporte em relação à qualidade de transporte coletivo na cidade, na verdade está deixando de recolher as multas dessas empresas, que esse dinheiro deveria estar nos cofres da cidade, desafogando assim a cidade dessa lama toda que a cidade se encontra, né? Outra coisa também em relação ao PIB. Lama você está dizendo cada chuva, né? E aos buracos da cidade também. Ah, sim, ok. Entendi o sentido. Acredito também que, de acordo com a lista do PIB que ele colocou, eu creio na redução da tarifa porque é o seguinte: Teixeira de Freitas, ela não se encontrava na lista do PIB acima de Ilhéus, então Teixeira de Freitas está com um PIB abaixo de Ilhéus, e Teixeira de Freitas conseguiu reduzir a passagem. E isso eu vejo louvável, eu vejo aqui que os companheiros acreditam sim, que a passagem pode ser reduzida. Isso é só um ponto. E agora, em relação ao que o senhor falou do estudo, se a auditoria vier a constatar que pode haver aumento da passagem, aí eu pergunto ao senhor, se o senhor crê que com o aumento da passagem, caso aumente a passagem, né, há possibilidade, né, da troca da frota por uma qualidade ótima, sendo que a gente vem sofrendo há muito tempo com a falta da qualidade do transporte público, ou também que no caso do aumento da passagem seja instaurado também para a gente, seja posto aos estudantes o bilhete único, o passe livre. Você acha que com esse aumento de tarifa isso pode acontecer? Respondo o seguinte: primeiro, não compare um município com outro. Para poder comparar com Teixeira de Freitas, eu topo. Mas você me traz os dados de Teixeira de Freitas. Mas não é esse dado, não. PIB não tem relação não é PIB, não. Eu quero saber o IPK de Teixeira de Freitas. Quantos ônibus tem trafegando, quantos quilômetros são rodados, quantos passageiros transportam, aí você tem a condição de dizer, certo? Se não for assim, não tem como. Não adianta comparar um município com outro. Com relação à possibilidade de aumento, eu prefiro hoje não falar disso. Vamos fazer auditoria para ver. Não vamos pensar. Né? Eu sei, na minha intuição, eu não sei, eu acho que tudo pode ocorrer. Reduzir.
Talvez. Né? Eu não quero, veja bem, eu não quero ser mal interpretado nem do lado nem do outro. Eu quero estar numa posição aqui de neutralidade. É porque não houve cálculo, não é? É porque não houve cálculo. Não houve, porque senão eu vou estar no mesmo jogo do achismo. Eu não posso entrar no jogo do achismo. Né? Agora, independente de ter redução ou aumento, eu acho que a qualidade tem que melhorar. Com certeza. Tá bem. Isso é louvável. A qualidade tem que melhorar. E não pense que nós estamos brincando nisso, não. Nós não estamos brincando. Nós não podemos atuar ainda com rigor. Vejam vocês que quando Jabes foi prefeito, ele brigou e Valderico acabou se elegendo, por quê? Porque ele teve coragem de quebrar o monopólio do transporte coletivo. Já bem. Já para já não tem isso, para o governo não tem. Eu era secretário na época. Não tem isso. Eu tive briga com o Valderico homérica. A cidade sabe. A cidade sabe disso. Né? Eu não me dobro. O prefeito não se dobra. Então, quando nós fizemos a licitação, na época, por que não foi feito todo o sistema? Porque essa é uma área muito, como é que chama, sensível. Essa área é muito sensível. Se a gente fizesse essa licitação de 100% do sistema, na época, é bom vocês saberem dessa história, que vocês são novos, né? E talvez alguns não saibam disso, outros chegaram na cidade agora recentemente, talvez não saibam disso. Valderico vinha comandando o transporte coletivo durante 20 anos, 20 e tantos anos, mudando de nome de empresa, com a frota horrível, terrível mesmo. Acho que aí quem já morava em Ilhéus na época lembra perfeitamente. A explicação do Valderico só piorou. Que era E a passagem só piorou o transporte depois que saiu o Valderico? Eu como morador, como cidadão, o transporte só piorou. E além de que, depois que o Valderico saiu, o transporte piorou. Os aumentos têm passado dos 20%, onde muito acima da inflação. E depois que os ônibus de Valderico saíram, piorou o transporte? No meu ver, só... Ô Rui Penalva, veja bem, Rui, você... Como cidadão, eu me desculpo. Rui, pelo amor de Deus, Rui. Entrou 100% da frota, 0 km. Pelo amor de Deus, aí você deve estar brincando. Você deve estar brincando. Aí talvez seja o quê? É a idade da época. O serviço em geral, aumenta. Ele está dizendo que não é que foi ruim, que Valderico veio depois do prefeito Chaves. Ele está dizendo que depois que Valderico foi caçado, veio degradando. Sim, é isso que ele está dizendo. Não é que ele está dizendo. Porque eu pensava que ele estava brincando. A frota de ônibus de Valderico na rua. A frota de Valderico era latas velhas, certo? Tarifa alta, foi tudo. Então, já teve muita coragem de mudar isso. E não fez de vez, por quê? Porque se você fizer 100%, podia haver um colapso do sistema. Porque você podia ter uma guerra, como teve na rua, eles não queriam tirar os ônibus, tem que botar a polícia, foi um problema. Então foi feito 50% da frota. Aí acalmou, ele continuou com 50%, o Valderico, depois foi feita a licitação da outra parte. Então é um setor, respondendo a você, continuando, que é muito sensível, certo? Quer dizer, qualquer coisa que se faça, e que pode haver um colapso, pode haver um problema grave. Né? Então, qual foi a última pergunta que você fez mesmo? A última colocação? A última colocação que eu fiz é que, no caso do aumento, sim, da passagem, sim. Então o nosso benefício seria passe livre. Então a qualidade ela tem que melhorar independente de ter aumento ou diminuição. Né? É o que deu o resultado, está ali a auditoria, vai encontrar problemas sim, e não são poucos, vai encontrar. E eu estou doido que apareça. Claro que eu quero isso. Porque não sou eu que estou cobrando. Olha, companheiro, está aqui, a sociedade está cobrando aqui, a auditoria apresentou. Isso é muito bom pra gente. É bom demais. Agora, chegar aqui e dizer, tá certo, só para poder agradar, eu não posso, tá certo? Mas a melhoria tem que ocorrer de qualquer forma. Só rapidinho, só para acrescentar na lista que você tinha feito um pouco antes dos documentos que serão editados. O importante é o edital de 2003, que tem algumas exigências lá que podem interferir automaticamente na auditoria do contrato. Tem umas cláusulas lá do edital que é de responsabilidade da prefeitura, que não está sendo cumprido, seja por qual governo que fez, que não cumpriu, que pode inclusive interferir depois numa possível, se caminhar para isso,
graças a Deus que vai caminhar para a decisão do contrato. Aí eu gostaria de colocar aí a questão dos editais, se não tiver, né, se já não tiver, que é importante. Atualmente, a Transp, que é a associação que tem as duas empresas lá, na minha opinião, não, que o grupo já conversou sobre isso, não difere muito de um monopólio isso. E o sistema inteligente de transporte, o sistema inteligente de transporte, ele estabeleceu um critério, inclusive, de uso de imagem, apoderamento de imagem pessoal para uso de uma empresa privada, que a gente não sabe qual é o interesse. Justamente quando a gente assina um Facebook da vida, por exemplo, a gente assina um contrato lá que ninguém lê, mas permite o uso de dados pessoais. Porque a empresa privada, ele faz o que quiser com nossos dados, teoricamente. E a gente pega uma empresa que filma seu rosto e dá os dados todos lá, se você for verificar lá no site, a gente já foi procurar, dá todos os seus dados, a foto de toda vez que você registrou o passe lá, isso garante um uso inadequado da nossa imagem. Isso permite que eles possam usar a nossa imagem em qualquer coisa. E é um ponto de pauta que a gente até nunca chegou a discutir assim. E agora só voltando à questão da possibilidade de novas pautas que a gente vai surgir. Digamos que a baixa passagem. A baixa passagem vai voltar a perder outras coisas. Porque como é um movimento passe livre, por exemplo, um movimento assim como é o Reunião Ilhéus, que não tem líderes, que é horizontal, ele também pleiteia que o transporte seja gratuito. Inclusive, começando por alguns segmentos. Botar no meio aí que eu vou também. Mas a gente tem... Eu quero também. A gente não é nessa estatização, mas também sou nessa vertente, quem vai pagar é que eu não sei. Mas é isso. 1% do PIB. É isso que eu quero falar. Esse movimento não é só, não só cobra, ele propõe que, inclusive, o financiamento tem uma proposta, que a gente recebeu uma visita do Movimento Passe Livre aqui de Salvador, e o rapaz colocou várias colocações pra gente aqui que poderiam ser pleiteadas da gente negociar com o Poder Executivo. Mas agora a gente já tem tanta coisa negociando que se acrescentar essa daí, a gente fica meio até desnorteado. Vocês também ficam atrapalhados nessa vertente, mas é importante vocês começarem a pensar em outras fontes de financiamento do transporte coletivo, porque aqui existe não existe uma parte que é financiada pelo Poder Público Executivo. E pode-se pensar futuramente, depois que as contas, ou não, né, ou trajar outra fonte de financiamento, como por exemplo o IPTU e uma porcentagem paga pelos grandes donatários de terra. Já foi a proposta da Luiz Gerundina lá em 2000, que deu certo, de certa forma. Ela foi a pioneira. Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro paga pelo transporte. O zoneamento das áreas de estacionamento do centro da cidade. Tem tudo proposta. É só para colocar aqui se tem como colocar, mesmo com o município quebrado. Agora, é claro que para esse ano essas propostas não têm tanta efetividade. Vai se colocar para o ano que vem, e é bom que se pense agora. A gente está em iminência de pensar o ano que vem. Então é ideal que a gente coloque agora. Você é de onde? Você é de onde? Agora só outra coisa. Agora já para encaminhamento, porque já está passando um pouco o tempo, o prefeito deixou claro que não vai nem trabalhar se nós continuássemos lá. Existe a possibilidade da gente continuar assim, que é o movimento horizontal, e o povo que vai mandar no que a gente vai fazer. O povo, a maioria, digamos assim, é a do movimento. Assembleia que vai mandar. A Assembleia que diz. A gente vai levar esses dados da auditoria, o tempo que é aí previsto, tá? Que é mais ou menos por volta de um mês, para resolver só essa questão da auditoria, né? E, por exemplo, a gente não tem como enfrentar esse tempo todo uma perseguição, digamos assim, jogando a culpa na gente de que a prefeitura está deixando de arrecadar